Bem-vindos a mais um episódio do The Human Behind. Hoje trago-vos um convidado que já considero um amigo muito especial, que é o Renato Lopes, que também tem um podcast. É fundador do podcast Profissão Mundo e é especialista em vendas e marketing. E muito mais, não é assim, Renato? Sim, é curioso até assim, minha carreira toda em vendas e marketing, né? Mas acho que hoje muita gente já nem me conhece mais por essa área. Já acha que eu sou algum profissional que vai falar de desenvolvimento pessoal pelas publicações, pelas conversas. Mas sim, é a minha profissão. E é uma das razões pelas quais eu gosto tanto de ti, porque tu publicas muita coisa no âmbito do desenvolvimento pessoal e eu identifico-me muito com aquilo que tu publicas. E acho super inspirador o trabalho que tu fazes. Desde já, deixa-me dar-te os parabéns e deixa-me Obrigado. agradecer-te por teres aceitado o convite para o meu podcast. Já foi ao contrário, agora estás tu desse lado. Já tivemos uma conversa muito legal, ó, recomendo para quem estiver assistindo aqui depois olhar por esse lado, né? Assim, até brinquei com a Paula que antes da gente começar o nosso bate-papo, que é curioso o podcaster estar do outro lado, né? Do lado de que, digamos assim, de responder. Então conseguimos extrair um pouquinho da Paula aqui, ela respondendo ao invés de perguntar lá no Professor Mundo, que assistiu um pouquinho, ela contou um pouquinho da história dela, das opiniões dela. Um bate-papo bem legal. Bate-papo, né? Em Portugal não se fala bate-papo, né? Mas aqui Conversa. no Brasil, um bate-papo, uma conversa, uma conversa. Pois é, nós estamos a gravar em maio, mas o episódio vai estrear em agosto, pleno calor aqui em Portugal, e tu estás diretamente no Rio de Janeiro a falar aqui connosco em Portugal. Curioso, isto vai ser no Rio em agosto, talvez esteja acabando frio. Mas é um frio assim que eu acho que seria quase calor em Portugal. Um frio Exato. assim de 25 graus, às vezes 30, que dá até uma praia. É mesmo, em Portugal isso não é frio, é calor. É, aqui 25 graus do Rio de Janeiro, o pessoal já está sentindo frio, está pegando os casacos, os agasalhos. É. Hoje temos aqui um dia maravilhoso. Olha, Renato, eu gostava de começar aqui pelo teu podcast, o podcast Profissão Mundo, que deixa-me referir aqui estes espantosos números. Quem te segue no YouTube, tu tens mais de 2.500 seguidores no YouTube, Tem, impressive, e tens exato. mais de 6.800 vídeos. Como é que um jovem como tu já tem esse conteúdo todo? Tu não brincas em serviço. Conta-me lá, como é que nasceu o teu podcast? Conta-me. Olha, não sou tão mais jovem assim, já nos 35, já não tão mais jovem. Mas assim, uma coisa eu foco muito quando eu quero fazer algo, né? Assim, então assim, se é para fazer, eu vou fazer o melhor possível até que eu possa fazer melhor ainda. Então, já que eu me dediquei digamos, iniciei o projeto, então vamos fazer a ferro e fogo. E já foram, acho que uns 400 episódios ao vivo, com mais de 400 pessoas diferentes, assim, que acaba gerando esse número de mais de 6.000 vídeos. Isso só no YouTube, né? Porque ainda publico ali também no LinkedIn, no Instagram, no Kawaii deve ter 1 milhão de visualizações, no TikTok. Assim, para o Brasil é até um número até baixo, tá? O pessoal até acha é pouco, mas assim, eu sei que falando do tema que a gente conversa no podcast, que é desenvolvimento pessoal, que é crescer na vida, é um número bem legal. Porque infelizmente as pessoas estão vendo dancinha, né? Estão vendo brincadeira, e não que não deva existir espaço para se divertir, para assistir aquele meme engraçado, mas as pessoas tiram um pouco tempo para olhar para o próprio crescimento e depois reclamam, né? Do porquê não cresce, do porquê as coisas não acontecem, é porque ela não tira um tempo para crescer. E quando eu comecei o podcast, eu já compartilhei isso quase diariamente no lado do Profissão Mundo. Ele é o podcast mais egoísta do mundo, né? Porque assim, Paula, eu queria ter mentorias com pessoas diferentes, queria aprender com histórias diferentes, estava num momento assim estagnado, parado da carreira, da vida. Eu pensei como eu posso fazer mentorias com pessoas diferentes que têm
um conteúdo ou estão em uma posição na vida que eu gostaria de já ter alcançado, mas eu também não tinha muito dinheiro para investir fazer altos investimentos em mentorias. Então pensei, eu sei criar conteúdo, fiz isso para muitas empresas, por que não fazer para mim? Crio um palco e diariamente são 400 pessoas que cederam uma mentoria ali comigo de 1 hora, de graça. Aprendi muito. Então, assim, fico feliz que muitas das minhas dúvidas, acho que são dúvidas das pessoas que acompanham o podcast, porque eu gosto de perguntar as minhas dúvidas, eu não gosto de criar contextos, sabe, tem uma expressão aqui no Brasil de levantar a bola para alguém, sabe? Para alguém dar aquela cortada na rede. Eu não gosto de criar isso, porque isso é simples e talvez não ajude ninguém, uma frase pronta. Então, assim, quando eu pergunto alguma coisa ou falo, é a minha dúvida, é o que eu gostaria de aprender ali e torço para que seja a dúvida de quem está acompanhando também. Bom, já tem muita gente assistindo, então acho que tem muita gente achando que são suas dúvidas também. Portanto, o propósito do Profissão Mundo, do teu podcast, no fundo também é partilha de conhecimento, acrescentar valor e inspirar. Sim, sim, assim, se o conhecimento é útil para mim, ele pode ser útil para outras pessoas. Assim, e eu foco muito na mensagem, sabe? Por isso que eu não me incomodo. Às vezes as pessoas dizem assim: por que que você não conversa sempre só com mega influenciadores, com pessoas que têm alguns milhares de seguidores? Isso não me importa, porque assim, o importa é a mensagem, porque a chance de eu me decepcionar se eu foco muito na pessoa é grande. Porque todas as pessoas têm. Eu tenho muitos defeitos, tenho enormes defeitos. E se as pessoas que estão assistindo ali focarem em mim, ao invés do conteúdo que está sendo compartilhado, a chance de daqui a um tempo ela não praticar uma coisa boa na vida dela porque ela se decepcionou com a pessoa é grande. Então, eu não me importo com quem eu converso. Eu me importo com o que a pessoa tem para falar. É bom, é interessante? Então, agregou na vida dela, sabe? Tudo que a Paula falou para mim quando ela foi lá no podcast, foi lá é estranho, né? Porque a gente foi tudo remotamente, né? Mas tudo que a Paula compartilhou comigo no Profissão Mundo são as vivências, as suas vivências, a sua história, aquilo que foi bom ou ruim na sua vida. E que se assim, talvez pegando o seu exemplo, a sua história, muita coisa eu posso ter aplicado na minha vida, ou outras pessoas que assistiram aplicaram, mesmo quando a gente compartilha uma coisa não tão boa, sabe? Porque se não foi bom, outra pessoa pode estar mais preparada para aquele momento, não sei. E é sempre inspirador porque todos nós temos experiências diferentes e é o que tu dizes, realmente o foco na mensagem é mesmo sabedoria. Tu, como é que tu escolhes os teus convidados, sendo assim? Tu dás uma vista de olhos nas suas redes sociais, é por recomendação, tens uma conversa com as pessoas, é pelo tema, por aquilo que elas podem acrescentar no teu podcast e a quem ouve, que selecionas. Olha, eu vou te dizer que eu uso ele de várias formas, assim. Em alguns momentos, quando eu quero aprender alguma coisa, sabe? Eu uso ele para networking também e aprendizado. Então, por exemplo, semana que vem eu preciso aprender sobre criação de conteúdo. Eu acho que eu estou precisando entender mais sobre como criar um bom conteúdo, algo de valor ou alguma estratégia. Eu começo a encontrar pessoas nas redes sociais que sejam referências em criação de conteúdo. Talvez na outra semana eu quero falar sobre saúde mental. Acho que eu estou num mês que eu não estou tão bem para isso, então eu busco pessoas de saúde mental. Eu uso estrategicamente para aprender aquilo que eu acho que vai me fazer sentido. É claro, hoje também, assim, como já foram muitos episódios, eu tenho a sorte também de, assim, convidados que passam acabam sempre me recomendando alguém. Então, assim, por exemplo, eu conversei com a Paula, eu gostei muito do nosso bate-papo, da nossa conversa. Então, qualquer pessoa que você me recomendar, para mim, eu não preciso nem analisar a pessoa, eu tenho certeza que vai ser uma boa conversa. Então, assim, eu vou aumentando esses laços. E, claro, também hoje também eu tenho a sorte de agências de marketing, de palestrantes, acabam me procurando também
compartilhar assim pessoas que eu ainda não conheço. Então, assim, aí nesse caso eu já faço uma análise maior da pessoa, né? Até porque também faz parte do jogo a gente, digamos assim, criar o conteúdo para que ele também dê dinheiro, né? Para que bom, contas pagas ajudam a pagar o propósito. Boa, boa, maravilhoso. É muito sábio da tua parte, aquilo que tu fazes realmente, e os resultados, estão à vista, Renato. Em relação ao negócio, tu publicas muita coisa de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, mas também dás muitas dicas para quem está a iniciar um negócio ou para quem quer desenvolver o seu negócio já existente. Que dicas é que assim de repente gostavas de partilhar com pessoas que queiram desenvolver o seu negócio online, ou no digital, não é? Gostavas de partilhar com quem nos está a ouvir nessa circunstância? Olha, somos suspeitos, né, Paulo, para falar, mas eu recomendaria a qualquer pessoa ter um podcast. Mas, assim, usando no aspecto para como negócio, sabe? Para falar da sua carreira, falar do seu trabalho. Eu acho que muitas pessoas, quando começam a criar conteúdo, se iludem achando que vão ficar milionários com a AdSense do YouTube, por exemplo. Ou que as coisas vão acontecer como mágica. Em 6 meses eu tô rico. E olha, é ilusão. Criar conteúdo é um trabalho como qualquer outro, mas com uma diferença. As pessoas querem aprender. Elas querem conhecer o seu trabalho. Todo mundo tem algo de muito valor para entregar. Então, se hoje eu fosse recomeçar tudo, eu faria um podcast de novo, da mesma forma, não mudaria nada, e compartilharia todo o meu conhecimento, tudo que eu sei sobre vendas, marketing, criação de conteúdo. E no meio dessa história toda, as pessoas me buscam para trabalhos, assim, empresas me contratam, palestrantes me contratam para terceirizar vendas, para terceirizar conteúdo, estratégia de marketing. Então, assim, é a minha carreira, mas se você for um palestrante, um psicólogo, deveria ter um podcast falando sobre a sua área de atuação. Deveria falar sobre isso para o mundo, entrega algo de valor e é natural, as empresas vão te contratar, vão buscar o seu serviço. Então, assim, cria um podcast, não precisa ter digamos, a regularidade que eu tenho ali de semanal fazer três, quatro, porque, assim, claro, eu crio conteúdo, mas com pelo menos um semanal, você já consegue entregar uma visibilidade grande sobre o seu trabalho. E edita com cortes, assim, trechos. Hoje tem muitas inteligências artificiais que facilitam o trabalho. Então, assim, faz uma regularidade ali diária de publicação desses trechos e deixa no final uma chamada para ação para o seu trabalho, para alguma plataforma de afiliação, talvez para o seu contato telefônico, de e-mail. Tem certeza, as pessoas vão entrar em contato com você buscando seu serviço. Tu acreditas que isso é aplicável também em Portugal ou mais no Brasil? Eu tenho certeza que em Portugal também é aplicável. Da mesma forma. Até porque eu conheço cases de pessoas que fazem isso em Portugal também. Bom, eu faço isso em Portugal, porque eu recebo muitos convidados portugueses e eu tenho clientes portugueses. Então, assim, o meu podcast é um case disso. Então, assim, eu tenho convicção que em Portugal o importante é a pessoa não ficar presa aos números. O que atrapalha é a pessoa não entender qual é o objetivo de criar aquele conteúdo. Se o objetivo é entregar valor e entregar o seu serviço ou produto para o mundo, você não pode ficar focado em métricas de ego, que é curtida, visualização, comentário. Tudo isso é consequência do que você consegue entregar. Quando as pessoas, quando as, essa, essas métricas de ego, né, começarem a aparecer, curtida, comentário, interação, é porque o que você tem você já está vendendo. A venda já está acontecendo há muito tempo. A questão é que as pessoas invertem o percurso. Elas querem a métrica de ego primeiro para depois começar a vender. E aí provavelmente não vai dar certo. Muito bom. Excelente ponto que tu tocaste, Renato, porque eu acredito que há muito essa ilusão, de os likes serem convertidos, não é? Em negócio e ao contrário, não é?
É ao contrário, na verdade, tem uma quantidade enorme de influenciadores que você acha por aí. A gente olha no Instagram, principalmente, e acha que aquela pessoa está vendendo muito, mas de verdade está vendendo bem pouco. E como eu tenho experiência, já conheci, já fiz trabalho para alguns influenciadores, eu sei que muitos não estão vendendo. E entram em contato comigo assim, pô, o que que eu preciso fazer para vender? E se você olhar as minhas redes sociais, apesar de todo esse número, comparado a alguns influenciadores, é quase nada em relação à métrica de ego. Mas ainda assim, todo dia alguém me procura para entender o que que eu faço, o meu trabalho, como eu posso acrescentar valor na sua empresa. Fantástico. E já agora, Renato, se algum empresário que nunca fez um podcast, não sabe como é que há de estar, não sabe como é que há de fazer, tu também dás formação nessa área? Também tenho alguns e-books, tenho mentoria sobre para criar podcast. Tanto se a pessoa quiser que eu realize junto, ou se ela quiser, se ela quer que eu só ensine como fazer, tem essa formação também. Então lá nas minhas redes sociais, quem quiser acompanhar, tem e-book, tem a mentoria, mas preste todo esse serviço também. Fantástico. E já agora, os contactos do Renato ficam todos aqui em baixo, no vídeo, no YouTube, portanto, o episódio será publicado, como habitualmente, no LinkedIn, no YouTube e também no Instagram, para todos saberem como é que podem contactar com o Renato e aprender com o Renato. Um, Queria-te fazer outra pergunta. Tu já partilhaste comigo que tiveste uma experiência que te marcou de alguma forma com a ansiedade. E isso é uma questão que toca a todos nós hoje em dia, a uns mais, a outros menos. Queres partilhar um pouco essa parte da tua vida e como é que ela influenciou o teu percurso, Renato? Sabe que curioso, Paulo, que assim, eu já, claro, compartilhei tanto no meu podcast quanto em outros assim que eu participei, bem por alto, mas eu acho que foi a primeira vez que eu vou me propor a compartilhar um tanto mais a fundo essa experiência, assim. Porque lá no começo do podcast, isso também foi uma parte importante do começo do podcast em si, porque assim, bom, eu venho da área comercial, marketing, e eu estava sempre rodando aqui a cidade em reuniões, em empresas. E apesar de eu não fingir, me afetou mais do que eu gostaria gosto de admitir, sabe? A ansiedade. Eu acho que quase todo mundo. Eu falo que dentro, assim, da minha origem, né? Mas acho que da maior parte do. Eu vou falar isso particularmente sobre homens, digamos assim. Isso é uma. Aqui no Brasil a gente usa o termo frescura, sabe? Isso é frescura, isso não é coisa de homem, sabe? Então, assim. É até desafiador falar sobre um pouco sobre isso, porque Estigma, sim, também em Portugal de também. que eu até acredito que, claro, por isso que naquele momento de criar o podcast, tudo, isso também tinha tudo envolvido. Eu até tenho dificuldade de dizer exatamente o porquê aconteceu, talvez a pressão do dia a dia, da trajetória, da carreira. Foi num momento próximo ali também à pandemia, também imagino o quanto possa ter afetado, porque assim, eu sempre tive trabalhos de muita pressão, né? Assim, em empresas eu tive a sorte de gerenciar alguns times de venda e marketing assim que deram muito resultado e inclusive durante a pandemia, mas também foi um momento desafiador porque assim, eu tinha assumido um novo time e imagina assim, eu não sei, mas quase muita gente passou por esse processo, a quantidade de pessoas que, por exemplo, eu tive que desligar da empresa, demitir, né, remotamente, assim, por telefone. E eu sou uma pessoa, eu sou alguém muito apegado às pessoas, sabe? Assim, eu não, apesar de muita gente, a minha família até me conhece um pouquinho como alguém frio, sabe? Assim, que controla muitas emoções. Mas eu acho que é justamente aí que, digamos, talvez eu tenha me atrapalhado emocionalmente. De tentar tanto controlar as emoções, que aquilo a gente vai meio que guardando, né? Pra gente, assim.
Bom, apesar de todo o estresse, mesmo na pandemia, a gente conseguiu aumentar até o faturamento da empresa, mas a que custo? Assim, sabe? A que custo de todo esse processo? É claro, não foi somente isso, tiveram outros cenários. Mas, bom, a partir daí eu pensei assim, se eu posso aprender também, eu posso aprender sobre saúde mental, eu posso aos pouquinhos compartilhar sobre esse processo, sobre o que eu passei, o que talvez acho que muita gente está passando nesse momento. E eu acho que o meu grande problema foi principalmente não saber como lidar com isso. Mas E, ó, hum? tomaste consciência de que alguma coisa não estava bem, estavas-te a sentir fora do teu normal. Ah, sim, com certeza. Em alguns momentos assim. É porque é até desafiador explicar qual que é o sentimento, sabe? Em alguns momentos ali, como se não estivesse funcionando tudo, sabe? Não está dando tudo certo. Sentir algumas coisas que não deveria estar sentindo, Dormir talvez como. menos, Oi? dormir menos, ou não dormias Ah, bem. dormir. Dormir. Isso já não é, já é uma coisa que atrapalhava também, porque assim, acho que muito tempo da vida, o trabalho, para mim, o trabalho é uma parte muito importante, mas eu não equilibrei bem também, sabe? Eu ia dormir pensando no que eu ia falar na reunião do dia seguinte, no treinamento que eu ia dar para o time no dia seguinte, nas métricas do que eu tinha que ajudar alguém no dia seguinte, sabe? Durante anos eu sempre pensei assim, cada pessoa que está aqui trabalhando comigo, ela tem um sonho, tem um projeto, tem algo a viver, tem algo a pagar, sabe? E todo início do mês eu pegava, eu sempre sempre gostei de conversar com cada colaborador e entender assim, qual é o seu projeto do mês, sabe? O que que você quer fazer? O que que se não der certo esse mês, vai faltar para você ao término do mês? O que que você não vai pagar? O que que vai faltar para sua família? E a minha meta era a soma da meta dessas pessoas, sabe? Eu nunca trabalhei com a meta da empresa. Para mim, sempre era o inverso. Era a meta das pessoas que trabalhavam comigo. Se uma empresa não olha desse formato assim, de que a sua meta maior tem que ser a soma das pessoas, eu acho que tem alguma coisa errada e tende a não alcançar essa meta. Tem que ser a soma das pessoas. Mas eu também tenho que admitir que isso acabou me afetando muito, porque assim, eu me preocupava diariamente com o sonho de outra pessoa, às vezes até mais do que ela, sabe? E claro, também na minha vida, o que eu não alcançava, o que eu não conquistava, a gente vai se culpando, que culpar é diferente da responsabilidade, né? Eu cresci muito com a responsabilidade de achar que eu tinha que resolver todas as questões da minha família, dos meus, né, dos meus próximos, e assim, e talvez eu não deva, talvez não seja a minha nossa responsabilidade resolver os outros problemas. Tô aprendendo ainda. Ainda tenho muito na mente que eu tenho que resolver os problemas de toda a família, mas talvez não faça sentido esse pensamento, sabe? E acho que isso acaba afetando, porque a gente acaba não alcançando as coisas na velocidade que a gente imagina, que a gente espera, do que a gente queria compartilhar com as outras pessoas. Nunca é uma coisa só, né? É, não é? Eu estou junta contigo nessa caminhada de deixar que as outras pessoas também vivam o percurso delas e tenham as suas próprias aprendizagens. Não é fácil quando tu amas as pessoas, porque és o melhor delas, o melhor para elas, mas eu também acredito, e acho que tu também aprendeste isso, que o amor deve começar por nós próprios. E quando nós estamos bem, e quando cuidamos bem de nós, estamos mais capazes de ajudar os outros, nem que seja pelo nosso próprio exemplo, não é? Eu Foi. penso muito nisso. Por exemplo, eu tenho minha princesinha agora, né? 3 aninhos, a minha princesa bailarina, Sofia. Eu penso sempre assim, porque a nossa geração, né, dos nossos pais e avós, sempre tinha assim, eu não conquistei meus sonhos porque eu tive que me excluir para dar o melhor para você.
eu, apesar de entender o meu pai e minha mãe ter falado isso e assim por diante, os meus avós, mas hoje eu penso que isso é eu tenho pensado muito que é um pensamento errado. Eu tenho que fazer o melhor por mim, para que quando a minha princesa, minha filha, tiver a idade das escolhas dela, ela é assim, meu pai conquistou. Ou no mínimo, no pior dos cenários, ele correu atrás o melhor possível para realizar aquilo que ele queria. Esse é o melhor exemplo que a gente pode dar, sabe? Eu não posso me excluir. É claro, dentro disso eu vou fazer o melhor para ela sempre, mas eu não posso excluir o que eu quero fazer por mim. Porque senão, quando ela tiver a sua idade, o que que ela vai ter como exemplo? Alguém que é uma palavra forte, mas um derrotado? Alguém que, pior, que nem correu atrás do que queria? Como que um pai fala para um filho que corre atrás dos seus sonhos, mas se ele não correu atrás do dele? O- Liderar começa sempre pelo exemplo. As pessoas não Exatamente. seguem o que a gente fala, elas seguem o que a gente fez na vida. Mesmo. Uau, é lindo o que estás a dizer, Renato, e espero que este episódio alcance muitas pessoas, porque isso é fundamental na vida. Foi através dessa etapa de ansiedade que tu mergulhaste e que entraste no caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, Renato? Olha, eu vou dizer que, em partes, me ajudou, sim, a buscar mais desenvolvimento pessoal, mas já era uma coisa que eu olhava muito, porque, assim, apesar de, como saúde mental, eu não ter sido, digamos, o melhor praticante, mas eu já entendia muito que, para bons resultados como profissional, entender sobre desenvolvimento pessoal era uma parte fundamental. Eu passei a perceber que o resultado do time de vendas ou de marketing estava muito pouco relacionado ao que eu sabia tecnicamente sobre aquilo, sabe? Porque muitas vezes eu passava meses lá, digamos, nas minhas primeiras equipes, eu passava meses tentando ensinar a vender melhor, ensinar boas estratégias, excelentes argumentos, e eu percebia que o resultado só acontecia para a pessoa quando ela tinha um desenvolvimento pessoal melhor, se conhecia melhor, entendia melhor seus desafios. Então, a partir dali, eu foquei muito no que era desenvolvimento pessoal. E, para mim, isso é a base de ter bom resultado em qualquer profissão. E aí, digamos, 20% de técnica pura ali em relação ao que a pessoa faça. E, claro, aí depois desse momento de ansiedade e de desafio pessoal, aí sim, aí eu mergulhei mais ainda, conversando com pessoas diferentes. Hoje até tenho muito interesse em me formar em psicologia. É um sonho pessoal que em breve eu realizo. Não para trabalhar assim, mas que eu tenho muito interesse. Eu acho que vai somar muito em todos os aspectos do que eu faço hoje, do que eu converso com as pessoas, da forma como eu lido com o cliente, da forma como eu construo um conteúdo. As pessoas entendem um pouco a força de conhecer sobre pessoas, sabe? Sobre gente. Todo mundo foca ali nas estatísticas, nos números, por exemplo, na hora de vender, mas esquece que o mais importante é a pessoa. Se você entende de pessoas, é 90% do caminho. Concordo plenamente contigo, Renato, mesmo, e fico muito feliz de te ouvir falar assim, porque tu praticas aquilo que é uma liderança humana, ou praticavas, porque neste momento és empreendedor, não é? De antes trabalhavas Hoje, em empresas, não é? Lideravas equipas. Eh, Tu sempre tiveste o sonho de ser empreendedor ou foi uma coisa que surgiu naturalmente? assim, eu tenho muitos sonhos, sabe? E dentro deles, assim, eu sempre acreditei que esses sonhos seriam realizados a partir de empreender. Porque eu passei a ver assim, muita gente com um sonho de mudar o mundo, sabe? De transformar o mundo, mas olhando pelos caminhos errados, sabe? De como eu vou explicar o que eu estou pensando? Por exemplo, uma ação social,
um projeto. Eu acho importante, eu acho legal, impacta a sociedade. Mas eu sempre pensei que nada transforma mais a vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade do que um emprego, um novo trabalho. E um emprego, um trabalho que gere condições desse pai ou mãe de família de transformar a vida da família, de dar uma condição melhor. Então, assim, qual é o caminho? É a gente ter uma empresa que, além de proporcionar toda essa estabilidade, também proporcione segurança psicológica, saúde, equilíbrio de vida. Qualquer boa mensagem, para mim, qualquer boa mensagem que o mundo precise ouvir hoje, isso tem que acontecer no privado, nas empresas. É onde a gente passa a maior parte da nossa vida. É onde a gente quer estar. Eu acho que a gente perde muito tempo debatendo fora desse ambiente, quando poderia estar impactando de forma enorme as pessoas. Nada transforma mais a vida do que. Imagina para a gente assim, já com mais experiência, Paulo, qual que era a sensação da nossa, quando a gente recebia assim as primeiras oportunidades de emprego, quando o RH me ligava e dizia assim, Renato, você foi contratado. Nossa, era a melhor sensação do mundo. E durante um tempo ali, a gente também era uma sensação incrível. Às vezes depois muda, né? Em algumas empresas muda. Mas durante um tempo era uma sensação incrível. A gente tinha a sensação plena de que, nossa, eu vou mudar o mundo aqui dessa empresa. E depois essa empresa acabava não entregando isso para gente. Imagina se quem tem esse pensamento de mudar o mundo, impactar positivamente, tiver uma empresa de sucesso. O quanto ela pode impactar o mundo? Ao invés de ter só uma ação social que, infelizmente, muitas vezes vai ajudar pontualmente ali, mas e o resto da vida? E o resto da comunidade? Ninguém vai ver. Fica esquecido, infelizmente. Olha, eu estou de coração cheio a ouvir-te, acho maravilhoso que tenhas essa visão e é aquilo que tu praticas na realidade. Através do podcast, voltando aqui ao podcast, tu acreditas, e como conselho que deste aos empresários de terem o seu próprio podcast, tu acreditas que hoje é uma forma de conhecimento e de passar informação, além de outras, como um livro ou como um programa de documental da televisão? Tu acreditas que o podcast tem essa força nos dias de hoje? Nós vemos imensos podcasts, há um boom. Olha, acredito que sim, mas eu acredito que a gente precisa selecionar bem o que estamos escutando, de onde estamos escutando. Talvez selecionar bem seja até a palavra errada, mas entender o quanto aquilo pode agregar de verdade na nossa vida, sabe? Porque às vezes escutar o que é errado é bom para a gente saber o que que a gente não quer fazer, o que que não é para gente. Mas acredito que sim, é uma forma de conhecimento, é um conhecimento mais rápido. A gente tem que admitir que hoje a geração agora não curte tanta leitura quanto antes. Eu ainda valorizo muito a leitura, mas não é uma geração que curte a leitura tanto. E se você tem a possibilidade de criar um vídeo interativo, dinâmico, em que as pessoas vão passar o tempo ali assistindo, e você, dentro disso, puder entregar um conteúdo de valor, digamos, disfarçado de entretenimento, olha o quanto é incrível, o quanto a gente pode impactar positivamente o mundo, as pessoas. Eu acredito sim no podcast como uma ferramenta de mudança do mundo. E bom, os números dizem isso também, né? Renato, quando tu falas em podcast, não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha de ter convidados. Esse é o formato normal, não é? Se a pessoa pode fazer os seus próprios conteúdos sozinha, como tu fazes, por exemplo. Eu tenho vários episódios aqui que eu fiz sozinho, ou vídeos que eu gravei e parei ali durante meia hora, 40 minutos para compartilhar um conhecimento específico. É um podcast e eu subo ele em todas as ferramentas de áudio. E bom, e tem pessoas escutando e aprendendo com aquilo e aplicando na sua vida. Então, assim, a grande questão é assim, qual é o seu conhecimento? As pessoas estão menosprezando muito o que elas conhecem. Pode ser que o que eu conheça para um gigante empresário brasileiro ou português seja até pouco, mas tem uma quantidade enorme de pessoas que o que eu sei é muita coisa.
E eu posso impactar essa parcela, sabe? A grande questão é que está todo mundo na hora de produzir o seu conteúdo, independente se é podcast ou não, está menosprezando muito o próprio conhecimento primeiro. O que você sabe é muito importante, não sei, é costurar, é fazer um artesanato. Imagina quantas pessoas vivem de artesanato no mundo. Se você sabe criar uma peça, mesmo que simples, e alguém pode replicar isso em qualquer parte do mundo e ganhar dinheiro com aquilo, você já impactou positivamente. Então, o importante é nunca diminuir o que a gente sabe. O que a gente sabe é importante. É tão bonito o que tu estás a dizer e isso já me impactou e tu sabes disso. Eu vou só partilhar aqui convosco, porque o Renato tem me incentivado a partilhar o meu conhecimento e os meus conteúdos, e eu ali cheia de inseguranças e de medos, e o Renato vai e faz. E eu agradeço-te isso de coração, aqui em público, com muita alegria por te conhecer, e agradeço ao nosso querido Paulo Esteves, que foi ele que nos apresentou online, que também tem o seu podcast, um, que é o Mindset Talks, já agora fica aqui a publicidade. E é Acompanhe, maravilhoso, acompanhe. O Paulo é um cara especial. é mesmo. E é bonito porque nós, entre aspas, podcasters, eu sou amadora, no teu caso diria que és um profissional e aprendi imenso contigo. Imagina. Mas também é bonito esta forma de nos apresentarmos a outras pessoas, porque nós conhecemos muitas pessoas novas através de podcasts. Portanto, não é só partilha de informação, é partilha de conhecimento de pessoas, e pessoas que nos inspiram, pessoas que nos agregam valor. É lindo, não é? Muito, assim, para mim isso é. Eu até publiquei ontem que a gente tem o hábito de achar que o mundo só tem. A maioria das pessoas não são boas, né? Assim, a gente cresce com isso, não, cuidado, fique só com a sua família. Mas cada vez mais eu percebo que é uma questão de percepção do mundo. A gente está dedicando tempo a olhar para os que não são bons, as pessoas que não merecem ser olhadas, sabe? Então, assim, com podcast eu dou muita sorte, assim, cada pessoa que vai me recomendando eu acho incrível, como, por exemplo, o Paulo me recomendou a Paula, e, assim, fiz uma nova amizade incrível e, assim, as pessoas, os bons são a maioria. Acho que é uma questão assim de percepção, de olhar. E eu brinco sempre nas minhas redes sociais de que, além de aprender, estou tentando criar o círculo dos bons, sabe? Tem essa pequena prepotência. Mas eu nem, até evito falar isso com muita frequência, porque esse círculo já está gigante. O círculo dos bons é gigante, sabe? Ele não é curto. E ele não pode ser curto. Ele tem que ser gigante, porque tem muita gente boa por ali. Por aí, a gente só precisa prestar mais atenção. Mesmo, mesmo. Também acredito nisso. E por falar nisso, Renato, eu gostava muito de trazer aqui um pouco ao cimo da água um novo projeto que tu estás a iniciar. Queres falar um bocadinho desse projeto? Tem Ah, muito a pô, ver com. eu nem Agora esperava apanhei de compartilhar surpresa. sobre ele. Eu nem esperava compartilhar sobre ele. É um projeto assim, é projeto Profissão Mundo e o Café. Eu estou realizando ele em parceria com meu amigo o Guto César, ele é BPO financeiro aqui no Brasil, é uma boa referência assim na área. E eu tenho como propósito, né, melhorar como pessoa e compartilhar esse processo. E ele tem como propósito ser útil para empreendedores de forma geral. Então a gente vai criar uma pequena comunidade, digamos assim, com vários palestrantes diferentes, pessoas de diferentes áreas, que vão ceder uma hora ali da sua aula, do seu tempo, para dentro desse infoproduto e com várias abordagens sobre como ser uma pessoa melhor, sobre como ser mais útil para a sociedade. E a gente vai realizar essa temporada toda segunda, às 19 horas Brasil, inicialmente 23 em Portugal, mas quando mudar o horário vai ser às 22. E sempre um convidado especial, sempre uma pessoa especial para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Estou quase convencendo aqui a Paula a fazer parte do projeto. Estou quase a convencendo aqui, em breve compartilho com vocês. Mas o que é especial é que assim, não vai ser a minha visão e nem a do Guto, vão ser 22 profissionais
de diferentes áreas, de diferentes atuações, de países diferentes, que vão compartilhar uma hora do seu conhecimento para que quem assista, quem se torne também uma pessoa melhor e mais útil. Porque eu tenho certeza que as pessoas precisam se enxergar como melhores. Acho que é um grande desafio. Todo mundo se enxerga sempre menos do que deveria, uma pessoa pior do que deveria ser. E espero que o projeto Profissão Mundo e o Café possa impactar as pessoas positivamente dessa forma. Eu dou-te os parabéns, já te os dei, mas dou-te-os aqui em público e ao teu amigo, porque acho que é lindíssimo, é maravilhoso esse projeto e vai trazer muita magia a quem estiver envolvido e também a quem assistir. Porque tu vais colocar pessoas boas em contacto e vais partilhar isso pelo mundo. Nós não sabemos quem é que vai assistir, pode estar em qualquer ponto do globo terrestre. E, e tu já me convenceste, tu já sabias disso, mas pronto. Estou a trabalhar. Então, ó, teremos a Paula lá, né, do projeto Profissão Mundo e o Café. Já convenci, então estou muito feliz de a gente ter a mensagem dela, porque eu tenho certeza que vai impactar positivamente muita gente, tá, Paula? Obrigada de coração, Renato. Muita gente. Eu gosto. Primeiro, para mim, o meu ponto de partida é sempre com pessoas boas. Eu vou pegar nessa questão que tu falaste, que nós não nos valorizamos, nós menosprezamos o nosso conhecimento e também o nosso valor como pessoas. Eu acho que isso está muito relacionado a esta história dos ecrãs e das redes sociais, da comparação. Em vez de nos compararmos, temos que começar a olhar mais para dentro, não é, Renato? Passa também pelo autoconhecimento e por valorizares aquilo e que tu às vezes não te apercebes do teu valor porque as pessoas que possam eventualmente estar ao teu lado não te dão feedback, não, até nem valorizam isso, ou valorizam, mas não te dizem, e o feedback é muito importante, não é? Um elogio Esse sincero. é uma coisa triste das pessoas. É curioso como a gente tem muita facilidade em dar um feedback negativo para alguém, mas é desafiador as pessoas. Acho que a gente, como sociedade, a gente precisa aprender isso, a dar feedbacks positivos para as pessoas, o quanto pode ser impactante uma palavra. Mas, claro, também é importante as pessoas ficarem. Eu não reclamo das redes nesse aspecto, sabe? Eu vejo até muitas pessoas falando assim, não, o Instagram é ruim. Eu acho que faz sentido todas as publicações das pessoas serem boas, sabe? A gente tem que compartilhar coisa boa para o mundo. Eu acho que assim, quando eu vejo uma foto num evento da a Paula muito bela e aprendendo, crescendo, desenvolvendo, eu tenho que aprender a usar isso como motivação para que eu chegue ali também, e não como um aspecto negativo. Eu chamo até de inveja branca, sabe? Inveja boa. Eu posso invejar o que a Paula está fazendo, mas desde que seja uma inveja para me motivar a fazer algo parecido ou melhor, não para que ela vá mal ou para que aquilo me, digamos, contamine de uma forma negativa. Assim, entra a questão de autoconhecimento, de si mesmo, de entender que assim, aquilo tem que me impactar positivamente. E a Paula não tem que colocar tristeza para lá. Por que que você vai compartilhar tristeza? Tem muita Muito, tristeza já por aí. Tem que compartilhar coisa boa mesmo. muito bom, é mesmo, concordo contigo, concordo contigo. E se nós fizermos a nossa parte, ou seja, sair do papel de vítima e sermos responsáveis e tomarmos o leme da nossa vida, não é? Tem que acontecer alguma coisa boa. Porque muitas vezes nós pensamos, eu não tenho as condições para fazer o que ele faz, eu não tenho dinheiro para investir, e ficam ali naquela postura de vitimização, não é? Mas há sempre uma forma de contornar isso. Basta teres vontade e começas a fazer com o que tens, não é? Assim, é claro que todo mundo tem os seus momentos de ser vítima, né, de si mesmo. Todo mundo passa.
A gente sempre tem esses momentos e sempre vai ter. A gente tem que ir trabalhando. Eu penso que desenvolvimento pessoal não é uma técnica que eu uso uma vez na vida e resolvi o resto da vida. É uma coisa que todos os dias a gente tem que bater na mesma tecla, renovar. A gente vai ser vítima, mas eu- é porque a gente pensa muito que a gente está atrasado, ou não vai dar certo, ou nem vou tentar. Teve um dia que eu pensei assim, a vida vai passar mesmo. Tira um momentinho ali para chorar, para lamentar o que não funcionou, o que não deu certo até aqui. Chora uma noite em casa, sozinho, mas vai passar, pô. Não tem jeito, vai passar 5, 10 anos. Eu vou passar esses 5, 10 anos chorando ou tentando? Talvez quando passar os 10 anos, nada do que a gente tenha planejado dá certo, mas eu fiz, eu evoluí, eu cresci, vou chegar em algum lugar. E acho que em outro aspecto também, principalmente conforme o tempo vai passando, né, a gente imagina sempre que está atrasado. Ainda mais nesse mundo, né? Às vezes eu vejo assim alguns amigos com 20 anos achando que já está atrasado na vida e por causa do excesso de informação, a quantidade de coisas e mesmo que eu esteja atrasado, digamos assim, em frente à sociedade, a vida começa hoje. A vida está começando agora, Paulo. O que a gente viveu já foi. Eu não vou mexer, eu não vou alterar. O máximo que eu posso aproveitar do passado é o que eu aprendi. Eu não vou alterar ele. Então, no fim das contas, eu estou nascendo todo dia. Eu nasci agora. Eu só posso movimentar o futuro. Então, eu não estou atrasado. Eu estou no tempo. Eu nasci. É só fazer alguma coisa. Não há Não nada a estamos perder. atrasados. Não Não há tem nada nada a a perder. perder. Não tem É nada a isso. perder. É isso. É seguir, avançar, fazer, mesmo com medo, mas principalmente alinhado com a tua essência, algo que te coloque o brilho nos olhos, não é, Renato? Isso é Sim. fundamental. Eu diria até assim, acrescentaria, principalmente quando a gente mais jovem, eu acho que a gente tem que buscar o que brilha nos nossos olhos o mais rápido possível, que eu acho que a gente perde muito tempo com coisas que não nos brilham, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que, nesse percurso, a gente vai fazer coisas que a gente não brilha os olhos, sabe? Que a gente não gosta tanto. Para chegar no momento de fazer algo que brilhe os olhos e também para a gente entender o que não é legal para nossa vida. Eu acho que se disser assim, quando a pessoa fala que está atrasado, eu diria que a gente perde muito tempo, e eu perdi muito tempo fazendo coisas que, assim, não eram para mim, não só no trabalho, na vida pessoal, na vida geral, a gente perde muito tempo sem identificar o que não é pra gente. Eu Mas queria não ter é, feito isso mais rápido. desculpa interromper-te, Renato, mas não é perda de tempo. No fundo, tu estás a experimentar e isso é preciso, como tu acabaste de dizer, para tu perceberes o que é que gostas e o que é que não gostas. Portanto, faz parte do processo, não é? Não é Sim, perda de é tempo porque eu acho que a gente fica tão focado nessa história que a gente escuta assim de criança de encontre o seu sonho, ou que a gente propósito. perde a chance de experimentar e identificar primeiro o que a gente não gosta. Exatamente. E a gente passa, às vezes, uma vida inteira fazendo coisas que a gente não gosta, quando a gente já sabe, eu não gosto disso. Vamos pro próximo, sabe? Porque a gente está tão, não, vou fazer até encontrar o que eu gosto, até chegar no que eu gosto. E a vida muda. O meu sonho de 15 anos não é mais o mesmo sonho de agora, sabe? Exatamente. Eu acho que isso acaba atrapalhando a gente na vida, porque a gente fica tão focado em uma coisa. É, O tempo é vai passar. Eu imagino, a Paula, o sonho da Paula hoje não é o mesmo da Paula de 15 anos. completamente, completamente. E eu também sou uma sonhadora e cheia de sonhos, e sim, sem dúvida, Renato, acho que é comum a todos nós. Renato, em relação a uma mensagem final, porque nós estamos a conversar há praticamente uma hora e não damos por isso. Gostavas, já passaste aqui tantas mensagens inspiradoras e que eu acredito que podem impactar
as pessoas que nos estejam a ver e a ouvir. Gostavas de passar alguma mensagem final, especial, do teu coração para o coração de quem nos está a ver neste episódio? Tem uma coisa, quase que um recado assim fixo que eu tenho na mente, assim, sempre que alguém me pede para compartilhar, eu, eu penso que as pessoas que estão do lado de alguém que sonha são a maioria, sabe? A Paula tem família, tem amigos, tem 50 pessoas do lado. Muitas talvez não estejam sonhando com nada, só pagando as contas. Então, assim, a pessoa que está do lado de alguém que sonha, por exemplo, como a Paula, são a maioria, tem muitas pessoas. E tem muita gente atrapalhando o sonho de outra pessoa. Ao invés de dar uma palavra de incentivo, uma palavra amiga, vai lá e faz, incentiva essa pessoa do seu lado. As pessoas estão pensando em mudar o mundo, mas não conseguem dar uma palavra amiga para o sonho da pessoa do lado. Como que eu mudo o mundo se eu não consigo incentivar o sonho de outra pessoa? E quem está sonhando, analisa bem quem está ali do seu lado, digamos, tendo medo por você, porque tem aspectos diferentes, né? Tem a pessoa que só quer o seu mal mesmo, não quer que você realize, ela não vai te dar uma palavra amiga, então assim, faça o máximo para eliminar da vida. Tem a pessoa que se frustrou e porque ela não chegou, ela não quer que ninguém chegue, faça também o máximo para eliminar. E tem a pessoa ali, um pai, uma mãe, um irmão, que tem medo por você, sabe? Às vezes está te dizendo para não conquistar porque tem medo, quer te proteger. Essa pessoa é importante na sua vida, não acredito nisso de eliminar essas pessoas, não. E você que está sonhando, faz, acredita. Não acredita na motivação, o importante é a resiliência, o quanto você resiste, as coisas boas só acontecem daquilo que a gente fez por um bom tempo, erramos, até a hora que acerta e tem certeza. Pode não ser o mundo, mas o mundo ao seu redor vai ser impactado, as coisas vão melhorar. Uau, poderosa mensagem, Renato. Obrigada. Em relação, se tu me permites, eu tenho que fazer aqui levantar aqui esta questão. Quando tu falaste aí que a nossa família nos quer proteger, eu sei que tenho a certeza que há pessoas do outro lado a ouvir-nos, que as tais pessoas que não nos apoiam, às vezes é o nosso pai, ou a nossa mãe, ou a nossa irmã, ou o nosso irmão. Eu acredito que até nesses casos, às vezes é importante amar essas pessoas a uma certa distância, porque lá Sim, está, se tu não te cumprires, se tu não te realizares, que resultado é que isso vai ter na vida deles, na tua, na vida da tua família que tu construíste, não é? Portanto, temos que, temos que ter mesmo esse cuidado de saber de quem é que nos aproximamos e de quem é que às vezes temos que dar uma distância grande, total, ou bem, bem delineada, não é? sim. Até porque acrescentaria assim, se eu puder falar assim, alguns arrependimentos na vida, que todo mundo tem, eu tenho uma certa implicância assim com quem está dando uma entrevista. A gente vê muito artista, né, assim, dando entrevista. Tem algum arrependimento na vida? E a pessoa diz, não, não tenho nenhum. Nossa, que perfeito. Que isso? Até me assusta. Fico até preocupado de estar acompanhando essa pessoa. Todo mundo tem seus arrependimentos. E um deles é assim, é ficar vivendo sobre a expectativa da outra pessoa. Assim, eu me arrependo muito de ter vivido muito tempo sobre as expectativas do outro, do que o outro ia pensar. Acho que por mais que essa conversa que a gente teve aqui agora, Paula, há uns 5 anos atrás, em off eu teria com você. Provavelmente, acho que até menos, tá? Acho que há uns 2 anos atrás, ao vivo, assim, para público, eu provavelmente não compartilharia, assim. Mas hoje não me faz mais sentido. Por que que eu me incomodava com o que as outras pessoas iam pensar?
e quantas pessoas podem se impactar positivamente com o que eu estou pensando aqui agora, junto com você, e o quanto o que eu estou pensando aqui agora pode impactar a minha vida. Me fazer assim, olha, é quase como reafirmar um compromisso que eu tenho comigo mesmo de que isso eu tenho que aplicar, sabe? Você perdi muito tempo pensando no que os outros pensariam da minha vida. Isso atrapalha a gente. Mesmo. Eu penso que é Dalai Lama que diz: não te preocupes com aquilo que os outros pensam de ti, mas preocupa-te em ser autêntico. E a autenticidade é meio caminho andado, não é? Para nós termos sucesso. E o podcast, e aproveitando, não tem como, tem que ser. Se, para ter um bom conteúdo, você vai ter que ser autêntico. Sim, E como negócio, até não tem jeito também. Quem te assiste vai perceber a autenticidade. completamente. Vai perceber, não tem como em uma hora, todos os dias, ao vivo, ou mesmo gravado, não tem como as pessoas não perceberem a sua autenticidade. Não dá, assim, ninguém aguenta mascarar tanto tempo. Por isso que eu acho que é um conteúdo incrível para acompanhar as pessoas também. Mesmo. E o mais bonito ainda, Renato, é que não há duas pessoas iguais no mundo. Tu és único, não há ninguém igual a ti, nem que tivesse um irmão gêmeo, ele era diferente de ti e eu a Sim, mesma coisa. E essa idiosincrasia de cada um de nós, essas características únicas, juntamente com o percurso e contexto de vida de cada pessoa, acabam por ser, isto já é um pouco clichê, mas é verdade, acaba por ser o nosso superpoder. Tu podes dar algo ao mundo que mais ninguém vai dar, e para isso precisas de ser tu próprio, autêntico, fiel à tua essência, não é? sim, sim. E por isso que as pessoas perguntam, pô, tem muito podcast ruim, por exemplo? Não, porque eu nunca vou fazer as mesmas perguntas do mesmo lugar, da mesma vivência do que a Paula, do que o Paulo, nosso amigo, do que qualquer outro lugar. Cada pessoa viveu de uma forma diferente, pensa diferente, aborda diferente. Então, não tem como um podcast ser igual, desde que seja feito de forma autêntica, não algo padronizado ali, enlatado, que você copiou de alguém. Sendo autêntico, não tem como. Você vai perguntar coisas diferentes. E depois há aquela questão da intenção. Eu conheço uma frase que diz: tu podes fazer a mesma coisa com duas intenções diferentes e vais ter dois resultados diferentes. A intenção é fundamental, não é, Renato? Sim, sim, acho que vou guardar essa frase para mim, porque realmente a intenção importa. E é curioso você falar isso, porque eu converso quase que diariamente com alguém diferente. E eu tenho muita convicção que a mesma pergunta que eu já fiz várias vezes foram muito diferentes. Não só a pessoa, mesmo a pergunta é diferente a partir da intenção que eu tinha com ela, para pessoas diferentes, sabe? Então, assim, vou guardar essa frase, Paulo. Bom, muito bom. Fico muito feliz. Renato, gostavas de partilhar alguma coisa mais que eu não te tenha perguntado, eu não te tenha abordado? Porque eu fico tão deleitada ao ouvir-te. Não sei se queres partilhar mais Não, alguma coisa que te surja assim, que não tínhamos falado. olha, acompanhem a Paula, porque ela tem um trabalho incrível para compartilhar. Ela tem muita coisa legal para compartilhar com o mundo. Em breve, ela vai ser uma grande. Vai compartilhar. Eu nem vou falar do que eu quero conversar com ela, inclusive, sobre o tema, do que ela vai mentorar as pessoas, do que ela vai compartilhar com o mundo. Quero aprender sobre meditação guiada. Mas, em breve vamos falar com vou estar falando aqui com uma grande referência da meditação guiada para o mundo, que é o sonho da Paula agora. Então, assim, acompanhe, tá aqui na descrição, tem as redes sociais dela. E, claro, que está o canal dela. Se inscreva, acompanhe. E bota nos comentários assim. Compartilha mais vezes conteúdos sobre a sua meditação, sobre o seu trabalho, que eu quero saber mais. Oh, Renato, inverteste os papéis, foste maroto. Como é que vocês dizem maroto aí no Brasil? Traquinas? É, os dois são a mesma coisa. Pronto, é legítimo, é legítimo.
Fazemos os dois o podcast, um podcast, portanto, assim, e foi um trabalho de equipa que fizemos aqui. Tenho a certeza que quem nos está a ver e ouvir vai gostar, porque tu partilhaste aqui tanta coisa inspiradora, Renato. Tanta coisa que numa hora, se espremermos tanto sumo rico que pode trazer impacto positivo na vida das pessoas, sejam elas o que forem, a profissão, o estado, as circunstâncias na vida. Uh, Agradeço de coração por tudo aquilo que partilhaste e, e quem sabe nós nos encontramos por aí outra vez, além de no teu projeto. Em relação à meditação guiada, agradeço-te porque, pessoal, foi mesmo o Renato que me deu aqui um empurrão. E outro amigo, não vou dizer o nome, mas outro amigo que também me incentivou bastante e acredito que nós, quando temos um feedback de várias pessoas que sentimos que nos querem bem, não devemos ignorar porque é o universo, ou Deus, ou a divindade, ou a vida, como lhe prefiro chamar, a falar connosco, não é? E não devemos ignorar esses chamamentos, esses alertas, se calhar é por aí o caminho. Tu és uma pessoa, só para terminar, és uma pessoa que segue muito a tua intuição ou vais mais pela razão? Eu acho que eu sigo a intuição, mas muito aliada da razão, sabe? Eu, eu coloco um sonho, um projeto, algo novo assim na mente, algo me surge. Não, eu tenho que fazer isso. E aí eu corro muito atrás de como chegar ali com a razão, sabe? Então, assim, o objetivo final é a intuição. Ok. Não é um planejamento, não. Mas como chegar nele, aí envolve a razão. Aí eu tento ser. Eu sou bem racional nessa parte, assim, de como chegar lá, do Mas, como chegar lá. o porquê é mais espiritual, não sei se é muito forte o termo, e o como é que é mais lógico, não é? Como fazer. Sabe, às vezes eu tenho. Eu até publiquei outro dia um vídeo, publiquei no LinkedIn também, o desafio que a gente tem de falar sobre espiritualidade, sobre Deus. Não sei, a gente vem de uma geração que falar de Deus no ambiente profissional ou na vida de uma forma geral, a gente era meio visto como, pô, lá vem essa pessoa antiquada, né? E eu acho que a gente vai se afastando disso. Eu não sei como é a experiência em Portugal, apesar de no Brasil ser um país religioso, mas por algum motivo a gente vai se afastando disso no decorrer da vida, assim. Eu não sou um religioso, mas eu tenho me pego mais espiritualizado nos últimos tempos do que eu imaginaria. Não de, não sou uma pessoa que vou sentar e vou fazer uma oração, não é isso, mas eu tenho me pego achando que é um tema mais importante que eu deveria dar mais atenção do que eu tenho dado, sabe? E eu Oh, acho, Renato, então, sim, eu acho que a espiritualidade. eu acho que não quero é acabar o podcast contigo, porque eu estou a adorar falar contigo e acho que as pessoas também estão a adorar ouvir-te. Mas já agora, sobre isto da espiritualidade, que na minha opinião, acho que não tem nada a ver com religião, são coisas completamente diferentes. Espiritualidade para uma pessoa pode estar ligada à religião, sim, é uma fé, mas não necessariamente. Eu já fui uma pessoa religiosa, ou sei que vou chocar algumas pessoas que possam estar a ouvir este podcast e a ouvir-me dizer isto, mas é a realidade. Já fui uma pessoa cristã e neste momento acredito somente, entre aspas, somente no amor, que para mim é um sinónimo de vida e é um sinónimo de tudo aquilo que existe, da nossa própria existência, do cosmos, desde as células até ao infinito. Para mim, isso, a espiritualidade, no fundo, é seres amor, é seres aquela pessoa que inspira a outra e, e contribuis para a vida em ti e naqueles que te rodeiam. Isso, para mim, é ser espiritual. Portanto, acho que nós Sim, temos que desconstruir a expressão, não até é? porque, assim, mesmo a pessoa cristã, usando o exemplo cristão, assim, Jesus Cristo falava de amor. Isso, Cristo falava de amor. na prática. Assim,
Deus é amor. Amor é Deus, assim. É claro, sobre outros contextos assim mais religiosos, eu até confesso, eu tenho uma certa inveja branca, como eu citei na conversa, uma inveja boa, das pessoas que são religiosas, sabe? Eu acho que afaga a vida de alguma forma, assim, você ter esse fervor religioso, sabe? De frequentar, de ter aquela crença. É uma inveja que eu tenho, inclusive, assim, na vida. Eu acho que ajuda. Eu acho que é Sim, bom para a vida. sim, Eu acho que a fé é boa. Mas sem não dúvida. sei, por alguma construção social, não foi um fervor que ficou em mim. Mas Uhum. sim, sobre o contexto do que você falou de amor, assim, e Deus, já acredito sim, não sei se numa figura barbuda, de barba branca, sentada no céu olhando pra gente, mas eu acredito sim em Deus. Eu acho, inclusive, que em alguns momentos eu até já cheguei a falar que eu não acreditava, mas eu olho hoje até como um Renato arrogante, sabe? Imagina o quanto é de arrogante a gente imaginar esse mundo todo perfeito do jeito que ele é. Assim, o universo tem centenas aos milhares de planetas por aí que já descobrimos e a vida está aqui de forma perfeita. Eu acho que seria até arrogância da minha parte achar que não existe algo superior, sabe, em relação que construiu tudo isso. Agora, como é Deus e como se dá esse nome, como eu chamo, não sei, eu uso Deus por falta de palavra melhor. Exatamente. Sim, Acho que a melhor palavra é a que todo mundo sabe, mas sim, eu acredito nesse ser superior. Aí a gente, vamos ver se a gente descobre no decorrer da vida, ou da próxima, ou no céu, independente de qual religião diga, de como é ele. Tenho essa curiosidade também. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente se conhece, daqui a algumas décadas, mas tenho essa curiosidade. boa, boa, Renato. É um mistério mesmo. Eu acho que realmente o que mais importa é tu acreditares em algo que te mova de forma positiva e seja lá isso o que for, isso ou quem for, o que importa é mesmo acreditar e sonhar. Depois eu Renato, até depois eu compartilho com você o professor Clóvis de Barro. Não sei se ele é famoso em Portugal. quem? Tem um trecho dele, ele falando, professor Clóvis de Barros. Eu vou Hum, compartilhar com você depois ele falando sobre. É bem ok. legal. Não sei se ele é famoso em Portugal. Aqui no Brasil ele é bem famoso, assim, Então, como malta, nós professor, depois deixamos palestrante. nos comentários, está bem? Esta partilha Deixa, deixa nos do comentários. Renato. Tem um trechinho dele numa participação dele de um podcast, ele falando sobre acreditar ou não em Deus. Eu acho muito legal, muito especial essa parte. Mas depois eu compartilho. Aí deixa aqui a Paula deixa aqui nos comentários. Sim, eu deixo. Olha, Renato, agora é que é. Agora que liberte-te para não te roubar mais tempo e Imagina, à vontade, reservei as 2 horas para estar aqui com você. olha que eu faço mais perguntas. Imagina, fica à vontade. Talvez seja um estágio futuro do podcast, fazer como tu fazes, ao vivo, porque agora era giro termos aqui perguntas de pessoas a querer saber outras coisas que eu não perguntei. Mas como nós estamos a fazer uma gravação, não se proporciona isso. Apesar de a estreia no YouTube ter o chat em direto e quem está a assistir à estreia, que é às 6 da manhã Então, em olha, Portugal. pessoal do chat que estiver assistindo aí ao vivo a estreia, então deixa aqui. Vamos propor um desafio para Paula. Paula, episódios ao vivo, para que traga a experiência das perguntas para as pessoas. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Está tudo em aberto. Ah, bom, quero-te agradecer mais uma vez a tua presença inspiradora, tudo aquilo que partilhaste, Renato. Quero desejar as maiores felicidades para todos os teus projetos, os recentes, os mais antigos, tudo aquilo que tu fizeres que te traga prosperidade e continues a inspirar, quem te segue, como eu. E a vocês que estão desse lado, quero agradecer-vos o vosso tempo, o vosso interesse. Deixem perguntas no chat, porque, ou nos comentários, o Renato responde. Eu respondo. Eu volto aqui para responder. Paulo, obrigado. Eu que agradeço por aceitar me convidar a achar que o que eu tenho a falar é importante, é relevante.
assim, valorizo muito. Obrigado mesmo por me convidar para conversar, para ter esse bate-papo com você. Fico muito feliz. Eu compartilhei no story hoje do Instagram. É sempre bom conversar com você. Então, assim, temos que marcar ali a terceira, a quarta, a quinta conversa, a sexta, mais algumas oportunidades. Temos mesmo. Vamos a isso. Está combinado. Renato, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, até ao próximo episódio. Obrigada por estarem desse lado e tudo de bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau.